Olá, hoje o Pelas Ruas da minha cidade tá, sabe aonde? Na Caiacanga. Sabe onde é que é a Caiacanga? Lá no finalzinho do Ribeirão da Ilha. Eu vim até aqui para conversar com o ator, diretor de teatro, dramaturgo e poeta Lau Santos. Vamos lá. Ô, de casa! Beleza? Ô, querido, tá bonzinho? Tô bonzinho, sim. Vamos conversar um pouquinho? Não, eu tava aqui preparando umas coisinhas aqui. Ai, que delícia! Estou tomando meu vinhozinho na Ai, que delícia! Passado, futuro, presente, histórias. Ai, que coisa boa! Eu quero saber de tudo! Caiacanga, né? Quero saber de tudo. Sim. Chegasse aqui com 17 anos, foi isso? Foi, 17, 18 anos, é. E aí, a partir disso, não parasse mais? É, a partir disso, daqui eu fui embora pro mundo, né, pra descobrir Florianópolis, daí Florianópolis me descobriu, Florianópolis me levou pra França, né, a França me trouxe de volta a Florianópolis, me leva para Barcelona, me leva pro Nordeste, estou de volta aqui agora. Engraçado, tu tem uma história com Florianópolis, então, né? Ah, muito. Porque o mundo é bem grandão, mas tu vai e volta para Florianópolis, vai e volta para Florianópolis. É, sempre, sempre. Assim, eu acho que, como diz o outro, Florianópolis me deu régua e compasso, né? E eu acho que essa descoberta de Floripa, assim, na minha vida, antigamente, né, nos anos 80, quando eu cheguei, em 1982, né? As pessoas diziam, não, é um mini Rio, era um mini Rio de Janeiro. O que eu mais detestava era pensar Florianópolis como um mini Rio de Janeiro. Eu gostava de Florianópolis como Florianópolis era naquele momento, né? E depois de passar esse tempo todo aí, realmente viajar pelo mundo, né? Agora há 2 anos eu voltei ao Brasil, estou na Bahia. Eu acho que Florianópolis me deu realmente régua e compasso. Me permitiu abrir meu espaço como artista. Eu estudei aqui, meus melhores amigos vivem aqui, né? Grande parte da minha vida está aqui em Florianópolis. Né? Que delícia! E tu desenvolveu um monte de trabalho legal aqui, né, Lau? Eu comecei, na verdade, a gente começa pela universidade, né? Eu entro na universidade em 82, então ali eu começo a desenvolver meus primeiros trabalhos. Eu já vinha do Rio de Janeiro como ator, né? E eu estava fazendo letras na Federal. E depois eu começo, então, a criar, inspirado na Ariane Moschini, na França. Naquela época eu nunca esperaria que eu pudesse trabalhar com a Ariane e tal, né? O que veio acontecer já nos idos de 87, né? Em 82, inspirado num vídeo que eu vi na Aliança Francesa, eu criei a Cooperativa de Atores Banco de Praça. Um bando de maluco, vagal lá da minha, Fábio Brigman, Jackson Lima, Marisa Naspolini, né, Aldir Mangué, Denise Evangelista. Então a gente criou e montou um espetáculo infantil, o primeiro negócio, chamado Imagina Sendo. E era muito legal, porque a ideia do espetáculo, na época, né, era dar uma visão, na verdade, de um espetáculo infantil mais crítico, não um espetáculo infantil que estava rolando no Brasil, não só aqui em Florianópolis, com o Valdir Dutra, mas no Brasil inteiro estava rolando espetáculos que faziam as crianças de bobo. E a gente, foi a primeira vez que eu estava estudando uma coisa chamada semiótica, e aí eu quis fazer um espetáculo assim mais livre. A gente fez 100 apresentações, foi um marco para aquela época. Caramba, que legal. A gente vendeu para o governo do estado e saiu apresentando em Pasto, igreja, em todos os lugares. Lindo. Né? Até hoje a gente tem. E essa turma aí, só a diretoria? Na verdade o Brigman acabou saindo, entrando outras pessoas, a gente foi transformando, o espetáculo se transformou numa outra coisa, Jorge Krieger, né, Ana Bar, Cris Bar, foi transformando, era música ao vivo, era uma coisa, era muito interessante assim, essa experiência, né? O grupo realmente se transformou, porque aí o Brigman foi fazer outras coisas e tal. Você quer um vinho? Não, querido, obrigada, não vou aceitar não, porque eu estou trabalhando, né? Depois eu tomo um cafezinho, eu tomo um cafezinho. Sil, rola um cafezinho aí, Sil. No tempo, tá vendo? Parece que foi combinado. Nossa, grande diretor, hein? Nossa. Silvana Pinheiro, a minha grande produtora que querida, tá chegando aí. Obrigada, Sil. Tudo bom? Tudo muito já. Prazer, obrigada pelo cafezinho, hein? Obrigada. Chegou assim, na hora, tinindo. Rente que nem pão quente, é bem quentinho. Fica à vontade. Obrigada, querida.
Então, além de Imagina Sendo, claro, naquela época a gente, além da cooperativa, o que unia a gente era a universidade, né? Que era realmente, tinha um movimento cultural muito forte, né? E então a gente eu criei na verdade, resumo um livro, no Rio de Janeiro, assim, aquela coisa de poeta na rua e tal, e lancei esse livro chamado Assim Por Acaso, que é um livro independente, né, que a gente criou, tinha um espaço ali do lado do teatrinho, na UFSC, tinha um espaço que estava ocioso, e ali a gente criou a Academia dos Mortais. Ah, que ótimo! Academia dos Mortais. Então, assim, foi a primeira experiência que eu tive em Florianópolis com a mídia, porque a gente botou nas rádios, né, para as pessoas irem vestidas de anos 60 pro negócio. Então, assim, eu não acreditei, era estudante e tal, lançamos o livro, fizemos 500, grana do bolso mesmo, né, a grana que eu juntava, eu deixava de comer, que minha mãe mandava, eu diminuía a cerveja e consegui pagar parte do livro, editei um livro assim, para a época, uma edição razoável, né, e aí eu fiz esse eventozinho, eu me lembro que quando a gente foi para esse negócio, eu cheguei todo vestido, com penteado, cabelo e tal, e nas rádios dizia para as pessoas irem vestidas dos anos 60, e estava lá todo o meu grupo, né, todos os meus poetas amigos, e os professores da universidade. Ai, que legal. Nossos professores que não acreditavam no acontecimento, era um grande happening, né, era uma performance, nessa época a gente não usava o termo. Então, eu chego e entra, me lembro como hoje, entra o bolero de Ravel, o cara bota numa vitrola o bolero de Ravel, entra com o bolero, e aí entro, discorro um negócio de computador, aquelas folhas antigas de computador, solto elas, que não tinha nada escrito, e faço um discurso em homenagem aos poetas marginais de Santa Catarina. Ai, que lindo! E estava sendo lançada a Academia dos Mortais. Assim por acaso. Muito legal, cara, porque eu quebrei uma caneta e botei um copo plástico e eu autografava com a digital. E todo mundo vestido nos anos 60. E o Armazém Viena tinha fornecido os vinhos e a cachaça, assim como ele fez em Tragos também, foi muito legal isso. Então a gente tava ali só, né, tomando, curtindo, e acho que foi um primeiro evento nosso como grupo. Que assim, legal! Né? Eu tinha naquela época um sonho, eu comprei umas latas também de filme. Com a grana que entrou, eu paguei o restante, comprei umas latas de filme 16mm, um filme que eu nunca fiz, não me lembro o nome. Eu sei que queria filmar nas dunas da Lagoa e nunca não lembro fiz. O nome é ótimo. Não lembro o nome, o título, no roteiro, não lembro nada. E aí fiz o Tragos, que foi inspirado no Antonin Artaud, né? Eu estava voltando, em 82 eu tive um problema de estresse, fui embora da cidade, voltei em 83, e aí resolvi fazer Tragos como para resolver esse estresse, sobre a questão da loucura e tal, e a gente fez lá no SIC, o SIC era super novo, acho que foi uma das primeiras vezes que algum grupo local pegou o SIC. Que legal. E cederam e acreditar naquele garoto e tal. Eu lembro que as pessoas mais velhas dizendo: que é esse garoto? Vai montar Artaud? Que história é essa e tal? E aí eu montei lá no SIC, dentro do SIC. Eu optei em fazer o espetáculo no palco. Os espectadores ficavam em pequenas famílias no palco, né?
Aí tinha uns dados interessantes, os espectadores ficavam ali, o Armazém Vieira serviu uma cachaça, então o povo descia pelas aquelas escadas, para mim era tudo um ritual. Solange Adão, era atriz, pegava, esses espectadores iam botando nas famílias, os atores quando chegavam tinham bonecos pendurados, enforcados, eles tinham que tirar a roupa que eles tinham e vestiam os bonecos cada noite. Tinha uma série de detalhezinhos que eu estava pirando na época com essas novidades, essas coisas. E foi um barato, foi um maior sucesso, assim, enchia todas as noites, eu fiquei muito feliz. A gente fez 2 finais de semana, o que era nos permitido, se eu não me engano, porque a prioridade era para grupos de fora, grandes atores globais, né? Ainda mas nosso espetáculo, ainda continua sendo, né, infelizmente. Não que eu tenha nada contra os atores, eu acho que o espaço para trabalhar tem, seja Globo, Record, né, mas é isso, a prioridade local, o local, sempre o ator local, ele fica colocado em segundo plano. E naquele momento, para a gente foi um marco, e para a cidade. E tinha um dado interessante, que mais interessante ainda eu acabo de lembrar. Como eu gosto de contar a história, né? Eu gosto de lembrar porque é o seguinte, que naquela época havia censura. E eu tive que passar pela censura. Então o espetáculo ele foi colocado por censura. E tinha nudismo. Tinha uma mulher muito interessante que morava na Barra, eu acho que agora mudou, Mirta, eu acho que era Mirta o nome dela. E tinha uma galera que ficava nua. Enfim, a gente não tinha nem condições de comprar maquiagem boa. A gente pintava as pessoas e com tinta de parede, eles tomavam banho. E aí o que acontece é que eles ficavam nus e o espetáculo era muito louco e tal. O censor foi ver, não entendeu nada do espetáculo, para variar, né? Isso me lembra até uma declaração de Flávio Rangel, que eles aprontavam. O cara não entendeu nada da história, eram 3 figuras, não entenderam, uma senhora e mais 2 senhoras. Eu estou louco para encontrar esse certificado de censura, e ele libera para 12 anos. E aí, quando a gente termina de fazer, obviamente, né, eu não deixei ninguém ficar nu, reduzi qualquer perspectiva política ou amoral da história, segundo eles. E quando terminou, eles deram um certificado de censura, fui lá buscar na censura, era no Estreito, a Polícia Federal, peguei, voltei e falei, galera, tá liberado para 12 anos o espetáculo. Mas é um espetáculo tão louco que pirava a cabeça de uma criança, não podia estar liberado. Há 12 anos os caras liberaram porque não entenderam nada. Esses meninos são todos doidos. Vou liberar, e liberaram o espetáculo. Eu sei que o Ney, eu não me lembro o sobrenome, o Ney, não é o que você sentir, né? O Ney que era diretor do SIC na época. Ney Gonçalves. Acho que é Ney Gonçalves, aquele baixinho, né? Então, Ney, saudade. O Ney, ele falou assim, rapaz, você enganou a censura direitinho, né? Que bonitinho. E foi Tragos, essa peça que a gente fez no SIC, assim. Fez alguma coisa dela aqui pra gente mostrar? Por sinal, tem esse material aqui de jornal dela, né? Mas a gente não tem nada gravado, a galera toda nova aqui, tá aqui pra vocês. Né? Tá aqui eu, Jorge Krieger, o Mami, o Marcelo, esse cara hoje é professor de biologia, Marisa Naspolini, Solange Adão e a Sil Fortes, né? Algumas pessoas ainda estão por aqui, o Jorge Krieger hoje, né? Eu agora estou voltando, o Mami parece que está, a Marisa Naspolini, a Solange Adão, né? Os outros 2 ainda não estão. E tinha esse pessoal periférico ainda que fazia, né? Na verdade, tinha uma parte bastante dionisíaca, né? Aqui você tem uma foto também, ó, dá pra gente ver onde é que está o público, né? Aqui o público todo no palco, né? Tá o pessoal todo sentado, eram pequenas famílias, né? Acontecia, né, o Mami aqui nesse momento, ele está pelado, nascendo, que era o nascimento do espetáculo. Do outro lado eu tenho uma negra. Isso era interessante, porque eu não pensava isso naquela época, né? Mas eu punha um filho branco nascendo, que era a obra em si de Tragos, né? E Tragos inspirado no bode, né? Que é no bode da criação do teatro, do ato ritualístico do teatro, e do outro lado uma negra fazendo um parto sobre uma bacia, isso em 1984, quer dizer, eu não pensava nessa questão de inclusão racial, nada disso, né? Mas já tinha alguma, de repente no meu inconsciente, alguma informação sobre isso, né? Foi uma experiência espetacular, assim, né?
Profissionalmente, se eu posso dizer assim, foi minha primeira direção de algo adulto, de algo provocador, que continua em relação ao espaço, brincar com um espaço diferente, né, para a década de 80. Eu me lembro que logo depois eu fui ver, estavam montando o Arthur em São Paulo, e depois eu fui ter uma conversa no Rio de Janeiro com Rubens Correia, que também estava fazendo, o grande Rubens Correia, saudade dele. Depois eu fiz Kirillov, ele escreveu no programa, que é um outro espetáculo que eu fiz no Rio de Janeiro, e porque o Arthur era muito, né, marginalizado, né, era colocado como um profeta do teatro, um profeta maldito, né? Mas, enfim, é isso. O Tragos foi isso. Na época a gente montou Imaginacendo também, que era um espetáculo infantil, que, na verdade, foi um espetáculo que nos deu um pouco de dinheiro, porque esse espetáculo a gente conseguiu negociar com o governo do Estado. Então, a gente, assim, digamos que nós éramos 6, nós sempre cobrávamos por 7, como uma cooperativa. E essa 7ª pessoa era uma grana que entrava, que nos permitiu alugar uma casa no Pantanal para a Cooperativa de Atores Branco de Praça, que logo depois, politicamente correto, o governo naquela época vai e dá uma casa para o Grupo Armação, que é eu adoro aquela casa do Armação, mas nós, naquela época, pagamos uma casa que não funcionou muito bem, realmente, foi só uma ideia, mas eu hoje eu fico bastante feliz com a ideia na época de criar aquela casa, porque logo depois, assim, casualmente, o Grupo Armação ganhou uma casa. Estou acabando de voltar de Barcelona, fiquei 10 anos praticamente fora do Brasil, vim aqui só dirigir um parangolé musical, vim trabalhar com um grupo de circo, com o Mano Tchau, uma galera, mas agora eu estou voltando realmente para Florianópolis, depois de praticamente 10 anos. Continuo sonhando, né, independente das aspirações acadêmicas, sonhando na possibilidade da gente conseguir, até escolhi esse lugar, que é importante, né, Caiacanga, que depois do Ribeirão da Ilha, quase naufragados, né, escolhi esse lugar para viver, por enquanto, aqui na casa do grande Guazelli, que me cedeu o espaço, está aqui. Né? Grande artista plástico. É o grande artista plástico e animador, e faz história em quadrinhos, né? Que vive em São Paulo. Eu acho super legal, adoro ostras. Né? Eu também. Acho que Floripa, ir olhar para esse mar, meditar nas pedras, que eu sempre medito ali. Né? Eu sonho com a possibilidade, mesmo de lugares como esses, lugares pacatos, da gente poder ter um espaço, não que seja um espaço onde a gente possa realmente experimentar, não só da linguagem. Quando eu falo linguagem teatral, eu estou falando uma coisa até um conceito que eu estou criando, não sou muito de defender, que é esse teatro coreocênico, né? É um teatro que tem o teatro físico hoje, mas é um teatro relacionado a um trabalho corporal que transcende a possibilidade da língua palavra, né? Eu sou artodiano, volto aos Tragos de novo, né? A língua palavra como possibilidade de comunicação, ou seja, de um espetáculo montado em Caiacanga e para o Japão. Caramba. E para Londres, lá perto do Caio. Ai, que delícia. Né? Vou para a Índia, vou para Paris, onde eu tive o Barcelona. Tentei desenvolver isso em Barcelona. A gente estava indo para o interior de pessoas, fazendo experiência de cinema, com Dogma, naquela época, numa escola, onde eu queria que os espetáculos fossem em catalão, mas eu queria mostrar aqui no Brasil. Entendeu? Para que as pessoas percebessem a musicalidade da língua. E a gente está em época de bossa nova, assim, falando em língua, a gente sempre lembra da bossa nova, né, não, Claudinha? Lau, dá para viver do teatro? Tá onde? Florianópolis? Você optou por Florianópolis, né? Florianópolis é um lugar que te traz sempre. Não, mas eu acho que viver do teatro, a gente tem que entender isso, né? Viver como? Da aula de teatro. Dá para tu viver, te manter, morar, te alimentar, te vestir? Não, para ficar em Florianópolis só pensando que, embora hoje com as leis de incentivo a gente possa até conseguir uma certa melhora, se os projetos são bons e tal, mas em Florianópolis particularmente, se você não dá aula, hoje é o grande problema, né? Quer dizer, hoje como artista, eu sou formado, sou graduado, tenho uma iniciação de mestrado na Bahia,
né, tenho especialização na França, trabalhei com um montão de gente, com a Eugênio Barba, a Helena Muschini, não sei o quê, mas hoje, para viver em Florianópolis de teatro, eu teria que estar dando aula na academia. Na academia, quer dizer, Universidade Federal ou na Universidade Estadual. E para isso eu tenho que ter doutorado. E eu não sou doutor nos cânones acadêmicos, né? Eu posso ser mestre, ter trabalhado com milhões de pessoas, ter desenvolvido uma prática teatral, um centro de pesquisa em Barcelona, que eu criei em homenagem ao ator do Grotowski, o Sislak, né? Ter feito coisas pelo mundo inteiro, mas dentro das normas acadêmicas, eu não posso ter um salário fixo dentro de uma estrutura, de uma instituição, né, universitária. Não só Florianópolis, acho que no Brasil inteiro é difícil você viver de teatro. Talvez se você tem um espetáculo, possa fazer uma turnê, talvez se você trabalhe com alguém de certa importância. Tem uma coisa super boa, acho que nos anos 90, 93, 94, 95, sei lá, eu pude viver em Florianópolis Teatro. Foi quando eu fiz a ópera Catarina, fiz umas grandes obras, estava um burburinho muito grande, aí dava. Hoje eu não sei, tem algumas pessoas, eu acho que tem um nível de organização profissional maior, né? Eu agora estou com uma ideia de ocupações coreocênicas, ou seja, a gente vai ocupar espaços, né? Então, ao invés de fazer o espetáculo dentro do circo, eu quero fazer no estacionamento, né? Então, são coisas que eu estou querendo desenvolver em Floripa, mas para isso a gente está com uma produção bastante bem estruturada, lei de incentivo, apoio de um lado. Eu acho que as leis de incentivo ainda, do ponto de vista governamental, estadual, não são suficientes. Eu acho que, do ponto de vista federal, hoje o que a gente tem ainda, por incrível que pareça, eu estava vendo agora, junto com a Silvana, que vocês viram aqui, eu estava vendo projetos que a gente está montando alguns projetos aí, vendo coisa do MINC, e a gente vê que a prioridade é o Nordeste brasileiro. Se o Nordeste brasileiro tem 3 pontos, Santa Catarina tem 1, até para condições de viagem. Eu estava vendo agora, estou vendo a possibilidade de ser chamado para fazer algumas coisas, talvez em Paris, em Barcelona. Eles mandam um convite e eu vou pleitear uma passagem junto ao MINC, que é o governo federal. Eu fui ver o nível de pontuação. Para qualquer pessoa que seja baiana, ela sai com 3, eu saio com 1, ou seja, eu saio com 2 pontos de vantagem já no meu projeto. Você é baiano, já sai na frente? O baiano sai na frente. E eu sou cariocano. Carioca e florianopolitano. Ai, meu Deus! Aí fica difícil, né? Fica extremamente difícil. Não, mas a gente vai esperar isso. Acho que né? Hoje, o Florianópolis, de ontem, era conhecido como algo que ecoava nos ouvidos das pessoas como um pequeno paraíso. Hoje, para o bem e para o mal, é descoberto e está anunciado como uma grande cidade turística, né? Eu nunca vi tanto estrangeiro da minha volta agora. Eu nunca vi estrangeiro no Florianópolis antigamente. Os estrangeiros que a gente sabia eram os alemães, que eram parentes dos alemães que vinham aqui. Hoje a gente tem australiano a dar com o pé por causa do surf. A gente tem, né? Tá chegando até um aluno meu aí, espanhol, louco para conhecer Florianópolis. As pessoas hoje no mundo já conhecem Florianópolis, né? Pro bem ou pro mal, né? Porque a gente sabe também que eu cheguei aqui nos anos 80, dos anos 80 para cá, essa tomada de Florianópolis por milhões de pessoas que estão fugindo da violência, e agora os estrangeiros estão descobrindo pela beleza natural e tal. Essas coisas têm sido importantes para o desenvolvimento local, mas não tem trazido muita coisa do ponto de vista cultural, de alimentação da própria cultura do Mané. Que eu acho por quê que acontece, né? Porque eu acho que as prefeituras, os governos, eles não estão preocupados na valorização da cultura local, eles estão preocupados na valorização de um pseudo-ecoturismo, né? Porque eu acho que eles não estão preocupados verdadeiramente com o ecoturismo, que seria uma coisa extremamente interessante para ele, mas é o pseudo-ecoturismo, né? Então, assim, e tem que se valorizar os cantores locais e tal. A gente não tem esse incentivo. Hoje está melhorando, tem a lei de incentivo para o cinema, né? 4, 5 que estão aí fazendo e tal. Floripa nunca conseguiu, por exemplo, ter grandes bandas reconhecidas nacionalmente. A gente tem expoentes agora. Sempre de quase. Atores. Vai chegar quase lá e volta. Volta. Quase volta. Tem alguns atores e tal que saem, alguma coisa
que a gente possa dizer que surgiu do cinema, eu acredito realmente que possa haver um grande boom cultural de Florianópolis para o futuro. Mas para isso, realmente a gente precisa de leis de incentivo locais, sejam elas municipais ou estaduais. Mas de verdadeiro incentivo não é migalha, é discutir realmente com a estrutura cultural, deixar de se aproveitar, né? Outra coisa é que e aí vai uma crítica no sentido das pessoas locais reconhecerem o valor dos locais. O Mané precisa reconhecer o Mané, não é só Guga, não. Eu acho que assim, eu me considero Mané e eu adoro ser Mané. Tu entende? Sou bem Mané. E é muito interessante, porque Mané, quando a gente no Rio é Mané, é ser bobo, né? Eu quero ser eternamente bobo, né? Eu também. No sentido, porque assim, se eu sou bobo e consigo realmente discutir essa minha bobeira, né, com o mundo de forma artística, eu acho bem interessante. Adoro ilhas, para começar, acho que Florianópolis é uma ilha. A ilha é uma coisa que sempre está em movimento. Então a gente não pode pensar que o Mané está parado. O Mané é malandro. Ele é mais malandro que o baiano na ginga da capoeira, porque ele está sempre em movimento. Né? A ilha está sempre batendo. Não está em movimento, está espiando, está olhando. Tá olhando. Ninguém nunca falou da ginga do Mané. Só fala da ginga do baiano, né? É tem verdade. A ginga do Mané. Eu sou Mané e tenho ginga, porque assim, a coisa bate, eu estou sempre em movimento. Eu me levo a escrever. A ópera a gente juntou. Eu me lembro quando me convidaram, foi muito legal, porque eles queriam uma coisa folclórica e tal. E eu não sabia muito o que fazer. Naquela época eu também estava escondido num lugar, ninguém nem sabia onde estava. Apareceu a Marisa lá com o carro, me fazendo uma proposta. Que ano que foi a ópera, Catarina? Cara, foi acho que início dos anos 90, né? 92, 97. Ouviam falar que tinha no Morro da Caixa e tal. Eu digo, então tá, então vamos fazer como Cacumbi, isso. E aí pega um cara do Morro da Caixa, pega Arthur, ele faz aquela entradinha, o menino vai meter o Cacumbi e a banda inteira veio atrás, tocando e cantando no som de Cacumbi, que é legal. Outra coisa legal, peguei 3 velhinhas espero que vocês consigam essa matéria no arquivo aí e tal, 3 velhinhas lá da Lagoa, que para mim eram 3 bruxinhas, no sentido que é interessante entender essa bruxa do Cascais, essa bruxa do universo açoriano, Ilhéu, que era